eu tenho encontrado nesse espaço um espaço de interlocução, de produção de conhecimento, né? E isso traz sentido para o próprio pensamento, né? E o convite ao Nivaldo é um convite com muita gratidão pela valoração do conhecimento que ele tem, pela contribuição também que eu acredito que, pessoalmente, que ele tem para o campo da psicomotricidade, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, vivencial aí, de muitas décadas, trabalho corporal na formação de psicomotricistas, né? Então, primeiro, a nomeação e minha gratidão a essa pessoa que é você, Nivaldo, o que você significa no plano do conhecimento e no plano da amizade. Conhecimento é sempre amigo, né? Eu tenho conhecimento como algo da amizade, né? E você representa também isso para mim, viu, Nivaldo? A amizade pelo conhecimento, tá? A Genivaldo também, parceiro. Me sinto transbordando de afeto por você. Você sabe que eu tenho um carinho grande por você, pelo teu saber, pelo teu olhar, né? Sobre o grande, sobre o pequeno da vida, né? Então isso me deixa muito grato. Kátia, parceira aí de trabalho também, Cristi também, né? E todos os colaboradores que estão aí juntos. Suzana chegou também, Suzana Veloso, aí. Querida Suzana. Ida, né? E todos que de algum modo, de todo jeito, vêm contribuindo aí para o campo do pensamento da psicomotricidade. Eu passo aí a bola para o Genivaldo Macário, para ele nos anfitriar. Tá sem... Isso. Então, Isso. Boa noite a todos e a todas. Eu quero dizer para vocês que é uma honra e uma alegria imensa, né, ter sido convidado mais uma vez por você, Marcelo, para mediar esta live. E hoje a gente tem tido lives fantásticas aqui. Eu acho que as quintas-feiras, Marcelo, estão diferentes, porque agora nós temos esse encontro. E é incrível, porque é um encontro virtual, mas tem uma coisa muito real aqui, que são os afetos. E a dimensão mais real do sujeito são os afetos. Então, isso que acontece aqui tem nos provocado muitos deslocamentos, tem feito a mim, então, eu posso dizer que já não sou mais o mesmo, certo? Eu acho que meu pensamento tem mudado muito. Eu acho que quando a gente imagina que a psicomotricidade surgiu de um discurso médico e que as coisas foram andando e hoje a gente se depara aqui para conversar, para dialogar, para refletir, para olhar para a psicomotricidade com outras lentes que você tem trazido de bases filosóficas, psicanalíticas, artísticas, poéticas. Olha, isso só engrandece a psicomotricidade, né? Então, hoje o diálogo é sobre a clínica psicomotora. Então, o tempo das pequenas coisas e uma conversa sobre a clínica psicomotora. E hoje nós temos aqui, como sempre, o Marcelo, que é o âncora desse encontro, que faz esse ponto fortíssimo aqui, né? Marcelo, que todos que estão aqui nós já conhecemos. Marcelo, além de psicomotricista, além de ser essa pessoa, esse terapeuta corporal, esse psicoterapeuta corporal, eu sempre olho para o Marcelo como um jovem pensador. É alguém que pensa e que tem um coração imenso e que prefere pensar no coletivo,
e que, com muita humildade, Marcelo, você tem trazido todos os seus achados dessa sua pesquisa pessoal, do seu trabalho, tem trazido e dividido conosco. Você já pensou como isso é grande, Marcelo? Como você é um cara que não tem medo de dizer e de falar aquilo que é teu, que tu pensa. Você está criando, você está parindo a coisa e jogando para a gente. Eu quero lhe dizer que eu, particularmente, me sinto extremamente agradecido por essa sua bondade, essa sua capacidade de dividir o que é seu. Eu lhe digo isso porque eu me sinto trazendo muito do que é seu. Eu, inclusive, em tudo que eu falo hoje, nas minhas lives que eu tenho feito, eu não deixo de falar disso aqui e dos saberes e dos conceitos que eu estou levando comigo. Isso já é fruto a gente... Eu me calo, eu não vou dizer a gente, eu. Mas então, e quem é o Nivaldo? Eu estou falando do Nivaldo pessoa. Né? E quem é o Nivaldo profissional? O Nivaldo, ele é um profissional com um currículo bem interessante. Ele é psicólogo, docente e psicomotricista, especialista em psicanálise, autismo e psicose, supervisor de clínica, especialista titulado da SBP, Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, fundador e atual presidente do capítulo Pernambuco. Ele é membro da comissão científica da Associação Brasileira de Psicomotricidade Nacional. Leciona em várias pós-graduações no Brasil, publicou livros em português e espanhol e inúmeros artigos em revistas especializadas na língua portuguesa e espanhola. Então, esse é o anfitrião, aliás, é o convidado da noite, anfitriado pelo Marcelo. Então, Nivaldo, que bom que você vai trazer hoje aqui para nós essa conversa sobre a clínica psicomotora, que é essa clínica que tem a transferência como esse eixo maior, né? E que tem um olhar por sujeito, esse sujeito realmente dividido, esse sujeito real, esse corpo real, simbólico e imaginário, né? E que tem um compromisso de estar olhando para o sujeito com o corpo em movimento e que se ocupa do ato psicomotor, e mais particularmente mediado pela linguagem. E eu acho que nós vamos escutar coisas fantásticas. Primeiramente, a gente vai escutar Nivaldo e, posteriormente, a gente vai escutar o Marcelo, que é o anfitrião da noite. E depois a gente parte para aquele debate maravilhoso, aquele momento bem reflexivo. E a fala agora é com você, Nivaldo. Bem, agora eu vou dizer uma frase que eu nunca disse praticamente em público, né? Agora eu fiquei emocionado, porque estou aqui junto com dois queridos amigos, né? Normalmente eu não digo estou emocionado, eu nunca falo isso, para falar a verdade. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu falei isso. Estou aqui com um amigo Marcelo, que é uma pessoa assim que eu tenho muito carinho. E, logicamente, a gente tem muitas trocas, muita troca do ponto de vista não só profissional, mas do ponto de vista da amizade, né? Assim, sempre é um grande prazer estar próximo a ele e de fato, né? Assim, eu que me sinto agradecido, né? Por esse convite de estar aqui hoje com você e vou falar um pouquinho aqui para o Genivaldo também, que a única cena que eu me lembro logo, Genivaldo, era a gente lá no Rio de Janeiro, com aquela amizade, com aquelas coisas, porque a gente se viu pouco, mas no Rio a gente ficou bastante juntos, né? Nós conversamos bastante e pudemos selar um pouquinho essa nossa amizade. Logicamente, tenho admiração pelo seu trabalho, cada vez mais você está caminhando aí na frente e a gente
E a gente só sabe quando o outro apresenta as coisas, quando o outro faz, quando o outro se mostra, né? Muitas vezes a gente tem assim essas joias raras, escondidas, né? Que não se colocam, e quando a gente se expõe de certa forma, né? Porque não nós temos um saber acabado, né? Jamais vamos colocar algo que está terminado, né? Isso não existe, é apenas uma transição. E aí eu concordo com o seu comentário bem feliz em relação ao Marcelo, né? Que ele tem colocado coisas bastante importantes, né? Tem feito profundas reflexões sobre alguns conteúdos que normalmente a gente não discutia, não chegava muito perto, né? Talvez um pouco mais distante, mas ele tem trazido bastantes conteúdos nessa live, eu tenho acompanhado também, às vezes que faltei porque foi impossível estar, mas eu sempre estive a escutá-lo. E, na realidade, ele tem trazido algo de contribuição para a psicomotricidade, né? Eu até brinquei um dia desse com ele, dizendo que a Daisy disse que ele era um filósofo e um poeta. Aí eu disse, pronto, mas é um filósofo poeta, não é? Com ações, né, na psicomotricidade, que isso é um diferencial para ele muito forte. E eu confesso, vou dizer aqui, Marcelo, as pequenas coisas para gente grande, não é para gente pequena. Então, vou confessar que para mim está sendo difícil, né, analisar essas coisas todas num curto tempo, né? Porque, lógico, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu teria possibilidade de mergulhar mais um pouco nessas questões, porque quando eu comecei a pensar nessas questões, eu percebi, né, o quanto elas eram bastante complexas, que não eram coisas ínfimas, no sentido de pequenas ou que não apareciam verbalmente, né? Há muita coisa para se verbalizar sobre elas e há muita coisa para pensar sobre elas, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista clínico. Então, eu fiquei pensando o que fazer diante dessa complexidade, né, que Marcelo me apresentou e que, uma vez convocado, você se sente, sabe, não é enjaulado, né, mas direcionado, né, para um olhar específico, né? Foi a primeira coisa que eu vi, eu disse, quantos anos eu tenho de clínica? Eu fui me perguntar isso. Por que isso, né? Surgiu essa ideia. Quantos anos eu tenho de clínica? Vou falar de clínica. Quantos anos? Porque aí eu vi que eu tinha 31 anos de clínica, que eu fazia clínica. Aí eu disse, que grande tempo, né? Como supervisor de clínica, como tudo isso. Aí eu disse, mas eu vou apresentar um caso clínico, eu vou falar dos conceitos que eu já conheço de certa forma. E aí me veio uma ideia de refletir, buscar refletir juntamente com o Marcelo, nas coisas que ele vem trazendo. Eu disse, olha, se eu tiver que fazer alguma coisa, não sei se para contribuir, mas a ideia é contribuir, mas se eu não for contribuir, pelo menos para refletir junto com o Marcelo essas coisas que ele vem trazendo ultimamente. A primeira questão que me veio à mente, e aí Marcelo sabe bem disso, que eu perguntei a ele já umas 3 vezes, sobre o que era escutatória, né? E é interessante que algo me impedia de entender o sentido de escutatória. Eu percebi claramente que, depois eu até falei com o Marcelo que eu fui buscar exatamente, né, o Rubens Alves, que ele tem eu não vou ler porque é muito longo, mas assim, ele fala exatamente sobre
a escutatória. E é tão interessante que ele disse que queria colocar um curso de escutatória, né? Mas ele disse, eu não coloquei, não vou colocar um curso de escutatória, porque eu sei que não vai ter ninguém. Porque, na realidade, as pessoas querem falar, não querem escutar. Quando eu escutei isso, eu entendi que escutatória é escutar. Escutatória não é ouvidatória. Eu estava entendendo que escutatória era ouvidatória. Ou seja, falatório, ruídos. Mas algo me impedia de entender que escutatória é escutar. Mas, para contribuir com o Marcelo um pouquinho, e eu não sei se ele concorda, mas essa questão, né, que é bem profundo o texto do Rubens, né? Se eu me ativesse somente ao texto, já seria uma grande coisa, porque é maravilhoso o texto, né? Que ele diz que para a gente escutar, primeiro é necessário fazer silêncio. Não é? Uma das questões que ele diz. Então, para eu escutar, é preciso fazer silêncio. Ele diz que praticamente escutar é como se fosse o oposto de arrogância, né? De a gente se colocar. Então, é muito interessante o texto. Mas, assim, como eu queria andar por outros caminhos também um pouquinho, né? Para ver se contribuía um pouco, né? Primeiro, compreender, porque, para mim, essa questão que o Marcelo traz é tão complexa que, para mim, foi muito difícil, num curto de tempo, organizar um pensamento, né, para fazer isso. Mas tinha que organizar e organizei alguma coisa. Mas confesso que, para mim, a cada momento que eu comecei a escrever o texto, eu fui começando a compreender outras coisas que, de imediato, não compreendia. A primeira questão que o Marcelo traz, e eu tenho até um slide, mas eu não sei se seria bom eu colocar isso, eu não sei, partilhar com vocês. O que é que vocês acham, hein, Marcelo? Seria bom partilhar essa coisa? Ou a gente ia falando mesmo assim? Talvez ir falando, né? Fique à Depois... vontade, Nivaldo. Faça o que você quiser. Quanto tempo eu tenho? Não, Quanto tempo eu tenho? a nossa live é grande. A gente tem Ah, até é? 9 horas. Então pronto. Tá bom. Mas não vou chegar 9 horas, não tenho coisa para isso, não. Então, a primeira questão é com essa confusão que e assim, eu me achei incrível, né? Porque é incrível como eu me senti. Como é que eu não entendi que... cheguei a perguntar a Marcelo, o que é escutatória? Para mim, é tão difícil entender, né? Que a gente diz, em psicanálise, a gente não ouve a pessoa, a gente escuta. E escutar é diferente de ouvir, né? Nós sabemos disso. Mas, assim, por que escutatória eu não entendi o que era escutatória, né? E eu fiquei... Quando eu fui escrever, eu entendi. Aqui é escutar, não é outra coisa, né? Mas escutar o quê? Não é? E como escutar? Essa é uma questão que eu me perguntei. Dentro disso que Marcelo traz. Porque não basta escutar somente. Me parece que o que Marcelo traz como escutatória é algo de uma escuta diferenciada. Não é uma escuta qualquer. Por isso, ele insistiu nesse termo escutatória, né? Então, nós sabemos, isso aí eu acho que todos sabem, né, que o ser humano, e Jerusalimsky fala muito bem sobre esse aspecto, né? Quem quiser estudar isso pode pegar um livro dele chamado Psicanálise e Desenvolvimento. Ele fala muito de que o ser humano ele é um carente instintivo. Ele sendo um carente instintivo, ele não existe um objeto capaz de acalmar seu mal-estar. Então,
não é? Um animal irracional, ele tem sempre um objeto capaz de acalmar seu mal-estar, mas o ser humano não. O ser humano, as coisas estão completamente indefinidas nesse campo. Outro detalhe importante, né, é que os seres humanos, contrariamente aos animais irracionais, que eles são permeáveis ao significante. Já os animais irracionais são impermeáveis, não é? Todas as palavras, os gestos que são insignificantes, né, que aparecem, o olhar atravessado, a diferença de tonos, não é? O ruído, tudo isso são significantes. E nós somos permeáveis ao significante. Então, é como, não há, de certa forma, como a gente se esquivar do significante. O significante, ele vai estar presente, logicamente, né, em determinadas situações, nós vamos ver, é por isso que eu trouxe essa questão, nós vamos ver que o significante opera as suas ações. Por isso que o ser humano se constitui no campo do outro e, logicamente, né, que o ser humano, para constituir-se sujeito, ele vai precisar de um semelhante, diferentemente do animal irracional. Por exemplo, um tatu, ele já sabe o que tem para sobreviver, o que ele precisa. Basta ele estar no habitat dele, normal, ele já sabe. Mas o ser humano não sabe. Alguns bebês, por exemplo, nem chegam a conseguir pegar o seio materno. Se confundem. E é nesse ponto que eu queria começar a entrar nessa questão, das questões que o Marcelo traz. É que o ser humano, ele sofre, né, de ser prematuro, do ponto de vista neurológico. Então, todo ser humano, quando nasce, ele é um prematuro. E ele, sendo prematuro, ele precisa de um tempo, não é? Um tempo de adaptação, um tempo, né, de relação com esse semelhante, um tempo de receber os significantes e um tempo de dar resposta aos significantes. Então, quando Marcelo traz, não é, um outro conceito muito interessante, que é o conceito de Aion, que eu ainda estou embaralhado com ele, né? Ainda estou embaralhado, mas já compreendi alguma coisa, sobretudo quando a gente traz para a clínica, né? E eu vi que a gente também tem outro termo que podemos associar. Marcelo não tem tocado muito nesse termo, mas já escutei ele falar desse termo, que é esse tempo, né? Que é esse tempo que é o Aion. Está certa a pronúncia, Marcelo? É Aion mesmo? É, né? E esse tempo do Cronos, que você tem falado um pouco dele. Mas, para mim, foi muito importante associar esses dois tempos, que são diferentes, logicamente. Depois você pode comentar e me orientar depois. Então, qual a relação desses dois tempos, o tempo Aion e o tempo Cronos, com aquilo que Marcelo traz, Marcelo traz, definindo e conceituando, ampliando, né, sobre a questão das pequenas coisas, escutar as pequenas coisas. O que é essa escutatória das pequenas coisas, levando em consideração esses dois tempos que Marcelo, de certa forma, traz, e esse tempo Aion, que ele traz como uma coisa mais incisiva, né, e permanente, e esse tempo Cronos, que ele já falou, mas assim, ele não tem incidido muito. Então, o que é o tempo Cronos?
Aonde eu consegui chegar, eu cheguei à seguinte definição. É basicamente o tempo do presente vivo, o tempo dos corpos e suas misturas, o tempo dos estados das coisas. Olha só, que coisa incrível isso, né? O tempo presente, o tempo dos corpos e suas misturas, né? O tempo dos corpos e tem uma misturazinha, bota uma mistura ali também, uma misturazinha, né? Mas é o tempo das coisas, não é? Ora, que tempo é esse? Se você toma isso em relação às pequenas coisas, poderíamos dizer que é um tempo em suspensão. Por que é um tempo em suspensão? Porque é um tempo que nos convida, né, sobretudo o Freud, quando fala de um tempo do primeiro nascimento e o segundo nascimento, Freud diz isso. Ele diz que o primeiro nascimento é o tempo do infans, sem palavras. E o segundo nascimento é do infantil, com palavras. Então, esse tempo, Cronos, ele diz claramente, é o tempo do corpo. Ora, se a gente pega o princípio do nascimento da criança ali, a criança vive uma relação, né, indiferenciada em relação à questão dela, né, vive ali, né, numa simbiose com a mãe, uma questão indiferenciada. E o bebê, na realidade, ele não consegue ter uma relação com um objeto externo a ele. É algo autoerótico que ele vive. É esse tempo do corpo próprio dele. Por isso que me parece extremamente coerente associar esse tempo, Cronos, ao tempo do presente vivo. O tempo dos corpos. E misturas o tempo dos estados das coisas. Lapierre, inclusive, fala disso, né? Às vezes ele colocou essa questão, dizendo que queria trabalhar a nível arcaico, que ele falava dessas questões, para ter uma concepção de coisa e não de objeto e coisas. Ou seja, ele dizia que trabalhava nesse tempo mais arcaico aqui, talvez, né, nesse tempo da ausência de linguagem, porque é algo muito importante esse tempo. Se nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, né, olhando que o ser humano ele é permeável ao significante, olhando que o ser humano ele é carente, né, do ponto de vista do instinto, que ele precisa de um semelhante para organizar-se, né, psiquicamente, e que esse semelhante, né, a princípio não tem nada a ver com criança, a princípio, porque é preciso que haja algum enlaçamento, né? Eu até escrevi um trabalho sobre isso, falando sobre dizendo que o desenvolvimento psicomotor não é da ordem da natureza. O desenvolvimento psicomotor
é uma condição que o outro, através de um olhar desejante, outorgue aquele sentido ao gesto da própria criança, o bebê. Então, é preciso que um outro entre na relação com um bebê e que, para o mal-estar que o bebê sente, possa nomear algo sobre esse sofrer corporal do bebê, a princípio. Então, esse tempo que o Marcelo nos traz, né, também como Cronos, eu trouxe para buscar separar esse tempo Cronos e esse tempo Aion na relação com a questão da formação psíquica de um bebê, mas que depois eu vou trazer outras conotações, porque existem relações até mesmo no adulto. Então, o que é esse ínfimo que Marcelo traz, né? Pelo meu entendimento, Marcelo traz como o infraverbal. Esse tempo, né, em que se faz ausente uma representação simbólica. Ou seja, é esse tempo em suspensão, esse tempo do puro real do corpo, que não é tão real assim, porque quem estuda psicanálise sabe que tem aí os recalques, que são recalques sem conteúdos, são recalques pré-determinados pela própria cultura, a proibição do incesto, é um recalque sem conteúdo. Por quê? Porque a criança não passou por uma situação traumática para ter um conteúdo para recalcar. Ela fez um recalque, mas não é um recalque sem conteúdo. Então, na realidade, esse corpo não é uma pura carne, como diria talvez o Lacan, o puro real do corpo, né? E o próprio Lacan não toma essa questão do real, né, dissociado do imaginário e do simbólico. Então, não há tão real assim, porque tem por trás há um desejo materno, paterno, tantas outras coisas. Mas a questão é que a criança, nesse tempo, né, do ínfimo, ela estaria, nesse tempo, não verbal. Mas o que significa estar nesse tempo não verbal? Para mim, essa é uma das questões que o psicomotricista ele está muito à frente, diria até, dos psicanalistas. E dos psicólogos também, nesse sentido. A não ser que o psicólogo seja psicomotricista. Mas ele está muito à frente. E por que ele estaria muito à frente? Ele estaria muito à frente porque, como não há uma palavra para ser dita nesse tempo do Cronos, porque é no tempo do não verbal, não há como o bebê associar uma brusca tirada do seio da boca dele, uma mãe que escorrega a mão e um bebê quase cai ou cai. Não há como ele associar, né, essa palavra a esse ato vivido. Esse ato vivido, tanto os prazerosos como os não prazerosos, ficarão como marcas desse tempo. E em cima dessas marcas se constituirá a base essencial do inconsciente. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é Nazi. Logicamente que também, não é, François Doutor vai falar da imagem consciente do corpo, que também fala da imagem de base, tudo isso. Mas a base do inconsciente, ela é
corporal. O próprio Freud já falava dessa questão quando ele dizia que a pulsão nasce do corpo, mas não é do corpo. Não é? Lacan, lá na frente, né, um pouco mais no pós-especular, ele vai dizer, é perdendo o corpo que se ganha um corpo, uma imagem do corpo. Então, esse tempo, me parece, Cronos, é esse tempo de constituição subjetiva, onde a base essencial ela está posta nesse mundo das sensações, das imagens do corpo. Bem, então, esse tempo do ínfimo, né, ele presente nesse momento, para que ele exista, é necessário que tenha, logicamente, o semelhante. Aquela ou aquele, ou quem faz aquilo que se chama em psicanálise da função paterna, ou melhor dizendo, a função materna. Ora, mas quem faz a função materna, e aí que eu digo a sensibilidade de Marcelo para perceber a importância dessas coisas, né? Que até então talvez nem eu mesmo tenha procurado entender bem essas questões, é que para que esse outro se junte nessa etapa um bebê, logicamente, né, que mãe e bebê, como já disse, não tem nada a ver, a não ser que haja uma falha, uma falta materna, e que a mãe possa tomar esse bebê como desejo do desejo dela, ou seja, como a falta. Não é? Aí vem a questão do falos. A mãe que tem uma falta pode tomar esse bebê nos seus braços como desejo do desejo dela, logicamente, como a falta. Então, ela tomando esse bebê como capaz, imaginariamente, tomando esse bebê como capaz de preencher sua falta, ela vai investir nesse bebê. Você já conhece aquelas histórias, né, que diz que Severina Silvia fala o tempo todo, né, em Manhês, né? Manhã está com fome, manhã não está no lugar dela, está no bebê. Manhã vai dar peitinho a você para ficar linda. Ela não está aqui, está no bebê já. Então, tudo isso mostra que é preciso que tenha uma mãe capaz de responder à imaturidade do bebê. Isso é muito importante, isso, me parece. Porque o bebê é imaturo e essa mãe precisa responder a essa imaturidade do bebê. Mas veja, há bebês, não é, que passam por um nível de dificuldade, e aí é justo pensar, né, naquelas questões de dizer mãe geladeira, mãe disso, mãe daquilo, né, que se dizia antigamente, né, e às vezes de forma até inadequada, porque há bebês que passam por um grau de dificuldade onde essa tensão interna, esse mal-estar interno é tão grande que o bebê é capaz de cortar, não é? Cortar com essa possibilidade de conviver com os estímulos internos e os estímulos externos. Muitas vezes a mãe chega, mas o bebê não corresponde a isso, porque ele tem uma certa imaturidade e talvez seu próprio sofrimento dentro dessa imaturidade possa cortar essa possibilidade da interação com a mãe. Por isso, muitas mães desenvolvem um esforço muito grande. Eu acompanhei recentemente uma situação clínica dessa, em que a mãe tem uma dificuldade imensa com o bebê,
mas era produzida pelo bebê que tinha um problema na boca, que tinha dificuldade para pegar o seio, né? E que sugeriram até fazer uma cirurgia para o bebê pegar o seio, e que a mãe não conseguia dar o seio para a criança, porque quando ele pegava, ele machucava ela, ele não conseguia sugar o leite, até haver esse ajuste, né? Foi um sofrimento da mãe e do bebê. Então, esse grau de imaturidade, a mãe deve responder. E quem é esse tipo de mãe, vamos dizer assim? É uma mãe que deve produzir aquilo que... deixa eu me lembrar o nome do autor. Daqui a pouco eu vou chegar lá e eu falo, né? Mas que ele utiliza o termo transitivismo. A mãe tem que ser transitivista. E o que quer dizer uma mãe transitivista? É a mãe que pode olhar para um bebê e entender que aquilo é cólica, ela produz esse trânsito aí entre o bebê, essa escutatória, né? Daquelas pequenas coisas que estão ali no bebê. Então, ela produz essa escutatória ali dessas pequenas coisas e, a partir disso, ela vai nomeando. Isso é dor, isso é frio, isso é calor. E ela vai interagindo com esse bebê. Que, nesse tempo de suspensão, esse tempo de suspensão da linguagem, o bebê vai interagindo com essa mãe, logicamente, produzindo as marcas pulsionais, não só positivas, mas também negativas, dependendo da situação. Mas essas marcas vão, pouco a pouco, permitindo que esse tempo em suspensão deixe de ser esse tempo em suspensão que você vê, né? Ontem a gente estava numa reunião e Sara mostrando a filhinha dela, né? Que ela estava conversando com o pai, né? Quer dizer, e François Doutor dizia, converse com seus filhos, converse com seus bebês. Muitos bebês não querem comer, querem conversar. Então, esse transitivismo, essa mãe transitivista, ela vive bem esse tempo do Cronos. Então, depois passando para esse tempo Aion, que Deleuze diz o seguinte, que Aion, por sua vez, seria um tempo que incluiria o passado e o futuro ilimitados, sendo o tempo dos acontecimentos incorporais. No primeiro era corporal, no segundo é incorporal. O tempo daquilo que é expresso nas proposições, o que equivale dizer o tempo do sentido, ele diz. Então, é ali que constrói o sentido. E o que é que dá o sentido? Exatamente é a entrada no campo do simbólico. Então, essa mãe transitivista, ela vai esforçar-se, né, para doar esse grande outro para a criança, que, por sua vez, vai sair da sua condição de ser o puro real do seu corpo, de ser o objeto, para entrar nesse campo imaterial, esse campo da representação, esse campo do simbólico. Por isso que esses dois tempos que Marcelo traz para o psicomotricista são fundamentais. Quem trabalha com a questão do autismo deve entender esse tempo e esse lugar do grande outro temporário que a gente deve assumir para tratamento na clínica.
Bem, logicamente, quando a gente fala, né, nesse corpo biológico, né, e nesse corpo funcional, a gente está tomando essas referências, né, que a gente falou da imaturidade, desses processos, né, da mãe ser essa transitivista, né, no sentido de relação com esse puro real do corpo e intervenção, nesse tempo primeiro, que é o Cronos, que é um tempo que me parece um tempo suspenso. Um tempo suspenso não quer dizer que não seja um tempo ativo, mas é um tempo suspenso da linguagem, mas é um tempo das marcas, muito ativas. E é um tempo que, se não tiver esse tempo, não existirá o segundo tempo, que é o tempo das representações, o tempo do simbólico. Se esse primeiro tempo não for constituído, porque não é construído, não haverá o segundo tempo. E é tão interessante que existe um teórico, né, chamado Borgono, que ele diz o seguinte: havia coisas que podiam ser vistas e estudadas, e escutadas, desculpa. Haviam coisas que podiam ser vistas e escutadas. Mas, ao mesmo tempo, haviam coisas que não eram vistas nem escutadas e que, em última instância, até nem deviam ser vistas nem escutadas. E essas coisas diziam respeito, sobretudo, aos anseios infantis, às percepções corretas das crianças, sua história relacional, não raro, pouco feliz, seu contributo para o trabalho terapêutico, para o trabalho analítico e assim por diante. Então, há coisas, e aí Marcelo nos traz, né, essas pequenas coisas dessa escutatória, não é, que tem aí, e que há coisas que podem ser nomeadas e outras que nem podem ser nomeadas. Então, há um tempo não nomeado. Daí a importância da construção que Marcelo vem fazendo, e que eu me associo a ele também, não é? De que o tempo das pequenas coisas ele é importante, porque ele vai rebuscar um tempo em suspensão, mas um tempo muito atuante, na formação a base de nosso psiquismo, assim diz Nazi, é a base. Ele não diz que é um pouquinho, ele diz que é a base. É quase todo o nosso inconsciente é feito ali. Não é? E pode retroagir até o útero materno também. Porque há uma experiência, a gente sabe que há uma experiência psicomotriz ali no útero materno. Movimentos centrípetos, movimentos centrífugos. Há vários movimentos, não é, dentro do feto que deixam marcas. Mas essas marcas são do ínfimo, são inomináveis. Mas nem por isso deixam de existir. Por isso, o conceito que Marcelo traz de escutatória me parece fundamental. A escutatória é essa escuta transitivista que devemos ter, essa escuta que vai marcar esse olhar aguçado
para as pequenas coisas que são da ordem do inominável, não são nomeáveis, e que me parece que só um psicomotricista trabalhado nessa área pode escutar essas coisas. Não me parece que qualquer pessoa possa escutar. Por isso, eu acho que a contribuição de Marcelo ela é sem igual nesse sentido. Por isso que ele diz, há coisas ali que é para ser escutada, mas outras nem vai ser escutada. Então, você tem que ter uma escutatória muito grande para perceber uma diferença de tons, uma diferença, um brilho no olhar, né? Um cintilar, como diria Gilberto Gil da Bola de Gude, né? Há algo ali que a gente precisa perceber, é a sutileza do chamado para o transitivismo. É uma sutileza, não é uma coisa assim, fácil, não é uma coisa grossa. É uma sutileza, não é? Por isso, essas coisas me parecem que estão extremamente ligadas. Se a mãe é transitivista, logicamente, isso vai ocorrer normalmente, é o desenvolvimento da criança. É a saída, né? É perdendo o corpo dela que ela vai ganhar o corpo, entrando, né, para a representação do corpo. Mas, e aí eu cito aqui, por exemplo, Levi, que ele diz o seguinte, se a mãe não é transitivista, segundo a hipótese de Balbo, ela não atribui saber ao filho e, por conseguinte, esvazia, melhor dizendo, não completa o grandioso da criança com significante. O melhor dizendo, pode ocorrer que a mãe, por sua incapacidade de fazer hipótese, de levantar hipótese sobre o sofrimento do seu bebê, que é uma coisa que muitos teóricos estão trabalhando hoje, eu digo em particular Marie Christine, Jerusalinski, tantos outros têm trabalhado muito, né, fazer hipótese sobre o sofrimento do bebê e transitar, fazer esse transitismo entre o sofrimento do bebê e a escuta desse sofrimento, que muitas vezes está incapacitada de fazer, por qualquer questão. Sua incapacidade de fazer hipótese de um pedido do filho deixa na necessidade, ou melhor, no excesso de necessidade. Veja que a gente entende que aí até tem um conceito de pulsão e de impulso, né? O impulso está ligado às necessidades. O bebê pode ficar nas suas necessidades, quando a mãe não responde por esse olhar desejante, por essa ação desejante sobre o bebê. Então, deixa o bebê na necessidade apenas. E aí ele diz, impossível de ser elaborada no simbólico, isso leva ao não acesso à palavra e talvez conduza do simples atraso da linguagem ao autismo total. Assim, a necessidade passa não mais do lado do significante, e isso é muito importante, mas do corpo. Então, a necessidade deve ser uma demanda e direcionada a esse outro materno que responde com amor, com afeto, com cuidado e com alimento também, né? É aquilo que talvez a gente possa ver naquilo que o Winnicott chama da mãe suficientemente boa.
Eu fiz algumas colocações aqui, não vou me deter muito, porque eu já estou vendo que eu já estou passando do tempo, né? Então, muita coisa. Mas, assim, eu vou parar, tá certo? Vou só... Mas eu coloquei aqui que o psicomotricista ele deve ter uma escutatória flutuante. Parece-me que Marcelo falou de algum termo que a Suzana falou também. Não sei se foi esse mesmo termo. Se foi, transfira a responsabilidade e a autoria para a nossa querida Suzana. Mas foi o termo que veio à minha cabeça. Mas é preciso, né, que o psicomotricista tenha uma escutatória, para usar o mesmo termo do Marcelo, flutuante, para perceber as pequenas coisas. Marcas de uma vivência que se inicia com ênfase, sem palavras, demandas infraverbais que se apresentam no âmbito da sutileza, através dos pequenos sinais de posturas, das mudanças no tônus, dos sons, do silêncio, no cintilar do olhar, do brincar espontâneo, por exemplo. Essa escuta diz respeito ao lugar do grandioso que na transferência aparece como sensações incompletas a serem definidas. Então, o que a gente vai fazer a escutatória, né, dessas pequenas coisas, né, que o Marcelo traz, são escutatórias que são incompletas, que só essa habilidade transitivista do psicomotricista poderá completá-las. E é muito interessante que, no segundo tempo dessa escutatória, que é esse tempo Aion, que parece que é a entrada já da... Parece não, a entrada da criança no campo simbólico, nesse segundo momento, a escutatória do psicomotricista deve incidir sobre os discursos e as suas falhas como um mecanismo de revivência de etapas não resolvidas que encontram as suas significações pela via do desdobramento do simbólico. Aqui eu trago uma contribuição de Násio que eu acho espetacular para essa composição que eu quero dar. Násio pergunta-se sobre como entrar em comunicação com o inconsciente de um jovem paciente cujas palavras, desenhos, brincadeiras e atitudes corporais não sugerem nenhum gancho. Como entrar na cabeça de uma criança, instalar-se nela, conhecê-la por dentro, fazê-la viver em si, até sentir a emoção que a confunde, mas que ela não sente? Uma vez estabelecida essa comunicação, como encontrar as palavras necessárias para consolá-la de seu sofrimento? Násio diz: por trás das palavras, dos sonhos, dos desenhos, das brincadeiras, das atitudes da criança, existe uma linguagem muito especial que permite aos os psicanalistas, e eu digo aqui aos psicomotricistas, e ao pequeno paciente comunicarem-se profundamente. Que linguagem é essa? Que código é preciso conhecer para falá-la? Acreditamos que as sensações vividas por essa criança quando era bebê ficaram impressas em seu inconsciente e organizadas numa linguagem corporal muda e impenetrável. Podemos nós, psicanalistas, e eu digo psicomotricista, tentar captar
traduzir e falar. Uma linguagem das sensações experimentadas pela criança desde a sua vida fetal até os 3 anos de idade. Linguagem arcaica que o pequeno paciente de hoje, aquele que está ali presente na sessão, fala com seu corpo sem saber que fala. Ainda Conásio, ele diz o seguinte: quer se trate de uma criança de 5 anos sentada à sua frente, de um paciente adulto, ou de nós mesmos, falamos todos a linguagem das sensações vivida anteriormente em nosso corpo de criança. Falamos sem nunca ter consciência disso. Então, essa contribuição de Inácio, né, eu transfiro para esses conceitos que eu trouxe, que Marcelo vem trabalhando, né, seja do Cronos, do Aion, seja da escutatória, das pequenas coisas, do ínfimo, porque não é só para o bebê, é isso que para mim foi talvez a ideia de contribuir com o meu querido amigo aí, Marcelo, né? É de que tudo isso está presente na vida do adolescente, do adulto, não é só no bebê. Então, desta forma, os psicomotricistas que pretenderem ter acesso a essa linguagem silenciosa, isso eu estou dizendo, das sensações antigas, deverá saber sonorizar com palavras, se quiser se comunicar com seu paciente, pois a criança que está à nossa frente espera de nós, sem o saber, que traduzamos em palavras o seu antigo vivido corporal, sempre ativo, né? E que provoca sofrimento hoje. O psicomotricista prioriza o corporal como via de intervenção no tempo do não ainda, ou seja, no tempo do esse não ainda, que está em suspenso, que eu falei no início lá, é o tempo do ainda não recalcado. Porque quando produz o recalque, se produz o inconsciente e se produz o retorno do recalcado, logicamente, as representações simbólicas. E daí se pode, essas representações simbólicas, das experiências vivenciadas, não das experiências do recalque sem conteúdo, que é mais cultural, essas representações, elas são nomeáveis, já não mais são inomináveis. Então, a gente dentro do tempo Aion, nós já temos o tempo crônico, do Cronos presente, nós já temos todas as possibilidades das escutatórias, nós já temos todas as possibilidades do ínfimo aí, nós já temos todas as possibilidades de perceber e de trabalhar, não pensando apenas no bebê, mas nessa criança, nessa criança aí, logo já no infantil, porque ele já está no campo do simbólico, já está no campo da representação, já está inserida no campo da linguagem. Temos o adulto, né, que também já tem toda a sua base, que fala nesse tempo aí que Marcelo traz das pequenas coisas. Para concluir, onde nesse tempo não ainda totalmente recalcado, onde a parceria envolve a comunicação e o diálogo tônico, prevalecendo a escutatória, onde o psicomotricista ocupa o lugar do grandioso transitivista, na transferência, onde os acontecimentos corpóreos dão de lugares aos dizeres verbais através do desdobramento simbólico. Enfim, concluindo, não se angustiem, porque não vou passar mais daqui. Enfim, os vividos dos tempos Cronos e Aion, porque o corpo da criança
e do adulto não guardam diferença. O corpo da criança e do adulto não guardam diferença. As dores de nossa infância estão presentes e revividos em nossa vida e em nossa dor atual do adulto. Por que não dizer também, não é, as nossas felicidades também, né? Como diria Miller Kundera, não é? Ele diz: existe um lugar no cérebro que nós podemos chamar de memória poeta, onde nós guardamos o que nos encantou, o que nos cativou, o que nos encantou, e isso é que dá beleza à nossa vida. Obrigado. Grande Nivaldo. Nivaldo, eu vou lhe dizer uma coisa. Você começou falando que as pequenas coisas é para gente grande. E eu quero lhe dizer... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Isso. E eu quero lhe dizer que eu estou extremamente afetado, sabe? Pela sua grandiosa fala, falando das pequenas coisas. Olha, eu acho que você, Nivaldo, inaugura um momento aqui que todos têm sido ímpares, assim. Cada encontro é um encontro bem singular. Você trouxe é assim que eu sinto, um convite à verticalização destes conceitos, né? Eu acho que a Suzana deu início a isso, né? Eu achei extremamente interessante quando vocês dois, que são dois grandes profissionais, psicanalistas, psicomotricistas, e que sabem muito bem que a clínica se realiza com uma escuta. Sem uma grande escuta, nada se realiza na clínica. E aí o Marcelo está trazendo aí a escutatória, para a gente poder refletir, né? Colocando essa lente para olhar, para pensar e para refletir, e para a gente esticar mesmo esse conceito. E eu achei muito interessante, Nivaldo, que você traz aí uma pequena provocação, partindo das suas questões, que você disse que quando você escutou a palavra escutatória, você associava com a palavra ouvidatório. Eu achei isso maravilhoso, porque a Suzana também trouxe uma questão quando ela traz a escutação. Foi. E você também, quando traz aí a escutatória como a atenção flutuante, e a Suzana também traz isso, ela também trouxe isso, né? Então, assim, muitas coisas se convergem, e aí eu fico pensando assim, poxa, vem Suzana Veloso aqui, Suzana Cabral Veloso, fala isso, Nivaldo fala, e isso se converge. Nossa, que coisa interessante, me convida a olhar mesmo para tudo isso. Mas, enfim, eu acho que você está trazendo aí uma questão que eu acho que é uma provocação não só para o Marcelo, mas para todos nós, que é exatamente a necessidade de uma verticalização. Eu nem sei se seria só... verticalizar mesmo estes conceitos de escutatória, do tempo íon, do ínfimo, né? E assim, Nivaldo, sua fala, como eu já lhe disse, eu estou aqui afetado pela sua fala tão consistente, né? Você, na verdade, praticamente trouxe um caso clínico, quando você fala muito bem do corpo constituído, de como esse corpo é constituído, da criança é constituído na presença deste grande outro e desta relação. E você foi trazendo isso e você trouxe muito bem e com uma didática que você está de parabéns, Nivaldo. Você realmente é um grande professor. Você
traz isso tão facilmente para ser compreendido, que muito interessante. A Suzana fez um comentário que ela diz assim: ótima fala a partir da escutatória. E aí ela manda um recadinho para você, Nivaldo, dizendo que você sempre se supera, né? Na presença de Suzana, eu tenho que me superar mesmo. E é legal isso, Superar, né? não superá-la, mas eu tenho que me superar. Se É diferente, viu? superar. É. Não, não é superá-la. É diferente. E a Graça fala também aqui, faz um comentário, um elogio à sua grande fala. Eu Né? agradeço. E é bem nessa direção, uma grande fala sobre as pequenas coisas. Agradeço aí a graça, mas eu quero agradecer a você, Genival. Você sempre é muito generoso, né? Logicamente, né? Mas, assim, eu quero dizer que o meu objetivo foi contribuir, tá entendendo? Trazer algo. Por isso que eu podia falar da minha clínica, trazer um caso clínico, mas eu não quis. Eu quis contribuir com aquilo que o Marcelo vem fazendo, que quando a gente não mergulha um pouquinho, parece estar distante da gente, né? Mas se a gente vai mergulhar um pouquinho, que foi o que eu fiz com o pouco tempo que eu tive, porque realmente muita coisa, mas, assim, esse pouco tempo deu para perceber que a contribuição de Marcelo, né, que ele está trazendo, é uma contribuição bastante densa e importante para o trabalho que ele vem desenvolvendo. E assim, eu fico feliz em contribuir com esse grande amigo aí, né, nesse trabalho que ele vem desenvolvendo. É só isso. Eu agradeço a você. E aí eu digo, viu, Genivaldo? Não vou pagar mais por esse elogio aí, não, viu? Aquilo que a gente já combinou é o que você vai receber, viu? Olha, a fatura já foi, se não pagar, paga multa. Obrigado, querido. Você sabe que amo você de coração. A recíproca é verdadeira. É, Então, gente, nós então, vamos agora ter a honra de receber aqui, que é o anfitrião, né, da live, né, que é é, Marcelo, né? E assim, a expectativa aqui também é grande para não, escutar o que você está trazendo, Marcelo. é. Eu, Mas é, assim, eu não vou ter tempo, porque a gente avançou muito, mas eu estou muito feliz pela contribuição. Então, eu vou só me ater à conclusão do meu artigo, do meu texto que eu escrevi. Tá? eu queria só dizer uma coisinha aqui, Ah, que mas, a Cris de Divaldo manda ele dizer que gostou muito dessa composição que você fez, com tudo isso que o Marcelo vem trazendo. Faz aqui um elogio a você. tá. Então, Marcelo, vamos lá. Então, eu preparei um. Esse foi, talvez tenha sido o texto maior que eu fiz, que eu produzi, mas eu só vou me ater à conclusão do texto, tá? Depois eu vou estar disponibilizando e até talvez trabalhando na sequência um outro momento com o próprio Nivaldo, para me ater às questões que ele levantou, que eu acho que é preciso um Uhum, cuidado, um aprofundamento uhum, de cada tema que ele teorizou com muita propriedade, né? São temas essencialmente que não são cunhados dentro do campo psicanalítico, mas também tem uma interface com a filosofia, né? E que precisam uma reflexão, tá? Então, eu vou me ater à conclusão e um parágrafo que, inclusive, eu cito a Suzana no meu texto, que é quando ela fala de uma ela fala de uma associação livre, né? E aí eu vou ler esse parágrafo que eu escrevi. Então vamos lá. Vou ler. O psicomotricista
talvez no final a gente abra para tentar encaminhar algumas questões com o grupo também. Eu vou fragmentar a leitura, que eu acho o essencial, talvez um recorte para nós. O psicomotricista interpreta os sentidos decodificados do contato corporal a partir de uma transmissão de inconsciente a inconsciente, o que permite maior entendimento sobre a qualidade do vínculo transferencial que se estabelece no contato entre o terapeuta e o cliente, favorecendo o acesso aos registros inconscientes que estão na base da linguagem corporal. É nesse sentido que desenvolvemos um tipo privilegiado de escuta, nomeamos na clínica psicomotora como o amor da escuta. O amor da escuta, que se refere a um tipo de escutatória polifônica da linguagem infraverbal. O amor da escuta, que se refere a um tipo de escutatória polifônica da linguagem infraverbal, que busca formar conexões com o outro, uma conexão profunda, que se atualiza no amor da transferência. No amor da transferência. A partir de uma linguagem corporal decodificada simbolicamente no contato que se estabelece na relação terapêutica. É nesse sentido que valorizamos a escuta que se abre para o endereçamento das pequenas impressões, ínfimos das sensações que constituem as pequenas percepções, nomeadas como percepções inconscientes, que são decodificadas simbolicamente no corpo, passível de interpretação, como cita Susana Veloso Cabral, quando fala da associação livre, corporal. Acredito que seja um tipo de escuta polifônica que permite ao psicomotricista o acesso à decodificação da expressividade inconsciente do corpo, que está na base dos registros arcaicos dos estágios infraverbal constitutivo da imagem corporal. É um parágrafo que eu queria citar e vou à conclusão do texto. E eu vou trabalhar na conclusão o amor da escuta, da escutatória polifônica da linguagem infraverbal. Nesse sentido, o amor representa a continuação da nossa existência, crescimento e individuação. O amor da escuta permite ao cliente abrir seu coração e assumir o risco de amar de novo. O amor da escuta está profundamente conectado com a realidade e com o princípio do prazer. Nesse sentido, a relação terapêutica carrega nesse sentido, a relação terapêutica ressignifica o amor perdido, doente amado. E nesse sentido que o amor da escuta é decodificado corporalmente no contato que se estabelece no processo terapêutico, permitindo ao outro vivenciar uma entrega profunda e autêntica no contato corporal com o outro. Um contato corpo a corpo, coração a coração, como cita Douto. A clínica psicomotora
acessa níveis profundos da relação transferencial de modo a restituir os circuitos pulsionais do prazer e do amor, permitindo o asseguramento profundo da expressividade amorosa na base do inconsciente, onde podemos ser recebidos, aprendemos a dar e internalizar o outro, oriundo das projeções e identificações primárias constitutiva do sujeito que emerge corporalmente do inconsciente estruturado como linguagem. O amor da escuta está vinculado aos estados do amor vivido na transferência positiva, pertencer, ser parte de, poder ser ligado ao mundo umbilical, querer, pedir e unir-se. É uma analogia profunda dos estágios psicoafetivos, das relações primordiais e fantasmáticas do desenvolvimento psicomotor, que em si tem uma carga somática na base das nossas experiências vividas na infância. O amor da escuta nasce da relação corpo a corpo. E nesse sentido que o processo terapêutico se abre para uma escutatória polifônica de uma linguagem infraverbal, pela decodificação amorosa das pequenas percepções inconscientes decodificadas na base da linguagem corporal como possibilidade de cura e talvez do terapeuta também. Essa foi a conclusão do texto, né? Que eu acho que eu fiz a essência do que também da essencialidade do que ficou para mim, e nós temos 20 minutos para conversar aí. Isso. Marcelo, é muito interessante você trazer aí essa dimensão sensível da clínica. Quando você fala do amor da escuta, desse amor da escuta que permite abrir o coração e assumir o risco de amar de novo. Então, assim, você está falando aí, você está trazendo essa dimensão dessa clínica do sensível. Eu diria da clínica dos afetos, essa dimensão mais sensível do encontro que você está trazendo para mim. Também parece algo que se inaugura por aqui. É isso. Né? Parece que é algo que se inaugura por aqui. Olha, Marcelo, tem umas pessoas... eu vou trazer aqui umas falas de umas pessoas que falaram... Aqui É interessante que é o amor da escuta e não a escuta do amor. É o amor da escuta. Tem uma diferença. Não é a escuta do amor, é o amor da escuta. É uma posição diferente do terapeuta. É um lugar que o terapeuta... É como ele se posiciona no lugar da escuta. Isso. E aí eu penso, Marcelo, isso é meu aqui. Eu já disse que você me provoca a pensar coisas que eu não... Assim, e aí eu penso que essa é uma condição exatamente para escutatória do ínfimo. Sim. É uma condição importante para a escutatória do ínfimo. O amor da escuta. Este lugar que o terapeuta se coloca. Porque aí, quando você fala do amor da escuta, isso diz tanta coisa, né? Isso está falando dessa dimensão sensível. Eu não vou nem falar muita coisa aqui, porque abre para tanta coisa aí, né? Bom, eu acho que, Marcelo, agora eu acho que poderíamos abrir, porque eu acho assim, muita gente né? quer falar. Eu acho que o bacana é que esses conceitos também estão me provocando a pensar. Então, na semana passada, eu tinha
falado sobre a questão da escutatória do ínfimo com a Suzana, e aí eu fiquei a pensar durante a semana. Eu já tinha falado sobre essa ideia do amor da escuta, e aí veio mais aprofundado no que eu trabalhei essa semana sobre o que é esse amor da escuta na relação terapêutica. Eu aprofundei essa ideia. Marcelo, tem umas pessoas que colocaram aqui no chat umas coisas que eu faço questão de partilhar aqui com todos aí, que, por exemplo, eu acho que aqui é a Patrícia, da Argos. Ela diz que as reflexões de Nivaldo são bastante motivadoras para pensarmos e repensarmos a clínica psicomotora. Uma clínica que pretende aprofundar a escutatória, uma possibilidade do psicomotricista na sua contratransferência primordial. Que bacana. Partir trabalhar na contratransferência primordial, eu acho que seria aqui. Tem uma fala aqui também tá aqui. Fabiano fala assim, sensível, Nivaldo, sensível e alinhado à fala do Marcelo e da Suzana, né? Aí ele fala aqui de um brilhantismo ímpar. E realmente eu acho que a fala da Suzana e a sua, Nivaldo, e a do Marcelo, assim, provoca aí uma convergência muito grande que faz a gente pensar uma opção de coisas aí. A Suzana diz, Marcelo é sempre poético e filosófico. Aponta o amor da escuta polifônica, que é do coração. Olha que legal. E o Fabiano diz também aqui que é amor da escuta, uma profundidade provocativa e intensa. E a Graça fala que é a escuta do sentimento, o amor da escuta, né? Bom, eu acho que ela quis dizer isso, né? E é isso, gente. Que coisa fantástica esse encontro. Aliás, este bom encontro. E está aberto para perguntas, questões, que alguém quiser fazer alguma colocação. Nós temos tempo. 15 minutos é muito tempo para se falar. E pode abrir o microfone e falar, se quiser. Eu até acho mais... Eu quero falar. Fale! Oi, minha gente. Boa noite a todos. Boa O que eu noite. quero falar, na verdade, é assim, um pouco, Genivaldo, do que você falou quando você estava apresentando Marcelo, Nivaldo, do quanto a gente vem se modificando e se transformando nessas lives. Talvez um pouco diferente de Nivaldo, nesse primeiro contato, quando o Marcelo trouxe a escutatória, eu me apropriei muito desse conceito, você sabe disso, né, Marcelo? Talvez por eu estar justamente também trabalhando um pouco esse conceito nos meus estudos, na minha prática. Mas cada vez que eu entro em contato com essa teoria e agora com essa prática, com toda essa construção de Marcelo e agora com a contribuição de Nivaldo, que eu achei assim muito enriquecedora, e também a live de Suzana e todas as outras que vêm sido, eu me sinto assim muito agradecida porque o quanto eu estou crescendo e aprendendo, sabe, assim, como profissional. Eu fico o tempo todo me lembrando das crianças, dos adolescentes, dos adultos que eu acompanho. Fico me vendo diante desse outro, fico me vendo como eu posso melhorar cada encontro, cada escuta dessa. Eu realmente assim quero agradecer, né, o quanto tem sido enriquecedor como psicomotricista. Eu digo assim, eu tô com outra atuação, sabe assim, eu tenho mais de 20 anos de prática clínica e eu hoje me vejo num outro lugar, né, assim, a partir, claro, dos meus estudos, mas também de tudo que a gente vem discutindo e conversando aqui.
Queria também depois ter a oportunidade, Nivaldo, de conversar algumas coisas, né? Mas, assim, como tem sido enriquecedor, né? Muito obrigada a vocês. Patrícia, essa sua fala se converge muito com a minha. É verdade. É verdade. É assim também que eu me sinto. Assim, e aí vem um sentimento de gratidão muito grande por tudo isso, né? Olha, eu queria aproveitar e dizer que a Deise está aqui parabenizando as falas, né? E dizendo que estas falas nos ensina a refletir poeticamente. Concordo com você, Deise. E ela parabeniza o Nivaldo e diz que ele conseguiu fazer a conexão legal com o Marcelo. E agradece pela oportunidade e peço desculpas e deixo meu abraço a todos. Eu acho que parece que ela já saiu, né? Mas olha, é isso mesmo, Patrícia. Muito, muito, falar, muito, muito rico. Genivaldo. Oba, eu queria falar. Uhum. Então, parabenizar a todos também. Eu acho que essas falas elas fazem com que a gente reflita mesmo em cima da nossa prática, né? E com a fala do Nivaldo também, foi tão interessante quando ele coloca do que o bebê tem fome, mais ou menos assim, né, Nivaldo? E o bebê tem fome dessa escuta. E colocando um exemplo para vocês essa semana, que eu acho que foi assim, me fez refletir, eu não tinha pensado que eu tinha falado com uma mãe. O bebê, com todo o comprometimento que ele tem, né, motor, e ele fazia movimentos involuntários. E eu tentando falar para essa mãe que ela tinha que dar algum significado para aquilo. E foi exatamente isso. Quando você colocou em teoria o que eu estava fazendo durante a semana, me deu uma satisfação tão grande, né, de estar colocando para a mãe o que ela precisa é escutar esse bebê e fazer um sentido para ele. Então foi maravilhoso. Muito obrigada pela reflexão dessa noite. Ok? Oi, posso falar? Gostaria. Genivaldo está fechado, o microfone do Genivaldo está fechado aí. Isso, pode falar sim, claro. Bom, eu também quero dizer assim da minha emoção de ouvir o Nivaldo, né, Nivaldo Marcelo. Eu achei generoso, Nivaldo. Eu achei uma generosidade incrível sua, né? Quando você vai buscar, né, uma fala que compõe muito com a fala do Marcelo, né? Quando você vai buscar Deleuze, né? Que eu acho que é um filósofo muito caro ao Marcelo, né? Eu sei que o Marcelo pode pensar isso, e eu achei lindo isso, Nivaldo. Achei generoso. Eu acho que tem um som aberto, alguém com um som aberto. Alguém com uma televisão aberta. Assim. Fechou? Uhum. Tá. Tá me ouvindo agora bem? Pode falar, Cristian. Tá, então é isso. Eu achei de uma generosidade, adorei a fala do Nivaldo e como ele compôs com a sua, quando ele traz Deleuze, que eu sei que é um filósofo muito caro a você, a mim também. E eu não posso deixar de pensar no corpo idoso, no velho, no corpo do velho. Né? Como a Adriana falou, a gente pensa na nossa prática. E a minha prática é com o velho. E se a gente não pensar, se a gente não sair do Cronos e mergulhar no Aion, na velhice, a gente está fadada a morrer, a adoecer. Eu acho que o velho ele precisa mergulhar no Aion. E você falou isso, Nivaldo, quando você fala, não é só para criança, né? Não é só para o bebê. Então, eu fico pensando nessa idade da velhice, né? Que não tem como pensar em Cronos aí, tem que pensar em Aion, para poder viver, afirmar a vida, né? Então, acho que é isso, Nivaldo. Obrigada, Marcelo. Valeu. Suzana,
linda eu aqui, que é queria... sempre citada, maravilhosa, ouvir Suzana também. E aí, Deise, enfim, Kátia, enfim, todos. Obrigada. Eu Olha, queria agradecer, eu posso agradecer a Cris aqui, é bem rapidinho, né? Não, queria agradecer, porque você é uma pessoa muito amável, muito gentil, sempre, né? Sempre, né? Agradeço pelas suas colocações, sabe que eu tenho um carinho muito grande também por você, a gente se encontra muito, mas assim, é um carinho muito grande. Engraçado que eu pensei em você numa dessas lives aí, eu fiquei louco para falar com você, mas assim, me calei, porque sempre eu falo muito e o tempo, eu não quero tomar o tempo de ninguém. Mas me lembrei de você, de um trabalho que eu discuti com o Vitor da Fonseca, onde ele falava da androgênese e da retrogênese, e aí eu escrevi um trabalho para dar uma resposta a isso, que eu falava da androgênese à retrogênese, o sujeito é eterno, falando da Ai, que pulsão. lindo, Nivaldo, que E lindo. eu queria dizer isso para você na hora, mas não pude. Mas diga agora, eu vou ficar calado, não vou falar mais nada. Eu quero não só que você diga, mas lê seu texto, por favor. gente, olha só, a gente está encerrando e a Marilene, a Maria Luísa e a Vera dizem coisas fantásticas aqui, mas tem uma fala aqui que eu vou ler que eu acho que diz tudo. Eu acho que representa muito o encontro de hoje. É da Marilene Botelho. Ela diz: gratidão a todos por essa grande live. Estou muito feliz. Estou muito maravilhada por estar sendo uma renovação, transformação no meu profissionalismo. Nos faz ter um novo olhar da nossa vivência, na nossa prática. Parabéns, foi fantástico, emocionada, e eu acho que do coração de todos e amo vocês. Mas esse sentimento dela me parece representar muito do que aconteceu aqui hoje. Foi um grande encontro, sabe? E, mais precisamente, um grande encontro sobre as pequenas coisas. Marcelo, eu penso que você poderia fechar, né? Queria só dizer, como o Nivaldo disse, as pequenas coisas que são para gente grande. Isso! Ai, Suzana, lindo. Um beijo, Suzana, saudade! Eu vou fechar com uma poesia do Manuel de Barros, Eba! do livro dele, O Menino do Mato. Tá? Ele diz assim: eu bem sabia que a nossa visão é um ato poético de olhar. Assim, aquele dia, eu via a tarde desaberta nas margens do rio, como um pássaro desaberto em cima de uma pedra na beira do rio. Depois eu quisera também que a minha palavra fosse desaberta na margem do rio. Eu queria mesmo que as minhas palavras fizessem parte do chão, como os lagartos fazem. Eu queria que as minhas palavras de joelhos no chão pudesse ouvir as origens da terra. Eu deixo um caloroso abraço, né? E agradeço. E vou ficar em silêncio aí para a gente se despedir. Então vamos nos despedir em silêncio, né? Sempre tem o momento final que fica algumas pessoas aqui, é tão bom que a gente troca palavrinhas. Gente, beijos. Beijo no coração de todos. Beijos embasbacado com a live de hoje. Parabéns.